Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Vamos lá para as nossas atividades da semana. Assim como vocês, eu tenho acompanhado as atividades das aulas online, tá bom? Tenho procurado juntar o conteúdo online com aquilo que eu tinha planejado. Então, algumas atividades terão um pouquinho de lá e um pouquinho mesclando com as atividades por mim planejadas, tá bom? As atividades feitas online, a semana passada, foram basicamente de histórias muito interessantes, por sinal. Não são personagens que a gente conhecia, nem personagens que a gente estava acostumado. Mas o conteúdo que eles têm, que eles ensinaram, é bem bacana. Naquele quarteto lá de fantasminhas, falou sobre a história da música e dos estilos musicais. Um assunto bem legal. Tem quem só escute um tipo de música em casa, que o pai e a mãe dê preferência. Ou tem outras pessoas que também escutam qualquer tipo de música. E eu sou essas pessoas que eu adoro escutar uma diversidade imensa de estilos musicais. Eu sou bem eclética. Eu gosto do sertanejo, eu gosto do funk, eu gosto do rock. Então, se a música me agrada, eu escuto mais de uma vez aquela mesma canção, tá bom? A história, os Ratinhos Sidney, também é bem bacana, porque ele fala muitas curiosidades. Contou sobre a história da Mona Lisa, contou sobre a história do roubo da Taça do Brasil, contou sobre o descobrimento do Brasil, contou sobre a Grécia, sobre o Egito. Será que vocês conheciam sobre essas histórias? Eu também não conhecia algumas delas, então achei bem bacana eles terem abordado esse assunto. E também teve as contadoras de histórias, tá bom? O que é contação de história? A pessoa que vai fazer, ela conta a maneira dela, a interpretação dela, aquela história que ela tá se dispondo ali a apresentar. Diferente das histórias que a tia Karina faz a leitura. Quando eu faço a leitura, eu sou fiel àquilo que tá escrito ali. É por isso que eu venho junto com o livro. Vou mostrando, vou destrinchando a história, palavras difíceis. A gente vai conversando e a gente conversa do que vai acontecer depois. Aí a gente conversa sobre a capa, sobre o autor. Então, são dois tipos de história, uma com a interpretação de quem está fazendo e uma com a leitura fiel à história mesmo daquele autor, tá bom? Eu espero que vocês estejam gostando. Essa semana já começou as aulas propriamente ditas, e aí eu também tô acompanhando, tá bom? No pacote de folha de vocês, eu fiz a mescla mesmo das atividades. Eu mandei uma atividade assim, uma folha desse jeito. Aqui é o início. Não esqueçam de colocar o nome de vocês, coloquem o nome inteiro, quem souber. Quem não souber pode colocar só o primeiro nome, não tem problema. Primeira atividade. É para vocês desenharem qual a história que vocês mais gostaram. Porque nem todo mundo ainda tem a autonomia de fazer a escrita. Então, vamos fazer de uma forma que todo mundo possa conseguir chegar ao objetivo da atividade, que é se expressar. Qual é a história que eu mais gostei. Então, por meio de desenho, façam essa atividade, tá bom? Não esqueçam que o desenho a gente desenha com um lápis preto, o de escrever, e pinta com um lápis de cor. Bem colorido e bem bonito, que eu adoro os desenhos coloridos de todo mundo, tá bom? Criatividade todo mundo tem, tá bom? Na segunda parte, eu lembro que teve uma atividade que o professor Rodrigo, ele falava sobre a imagem da sala de aula. Só que era uma atividade sobre investigação, uma atividade de ciências. E eu usei a mesma forma de trabalhar, que apresentei uma foto, e essa sala é a nossa sala de aula, aposto que vocês também estão com saudades. E aí embaixo eu coloquei algumas linhas. A gente vai pensar o que é que tinha dentro da nossa sala de aula, como ela era. Tentem imaginar e nas linhas vocês escrevam o que vocês lembram que tinha lá na nossa sala.
No final da folha, eu coloquei uma linha. Nessa linha, eu quero que vocês escrevam saudades de quem você tá sentindo. Pode ser um amigo, uma professora, um funcionário da escola, quem vocês achar que devem colocar lá o nome, tá bom? A segunda parte. Fiz um outro espaço, outro desenho. O que será esse desenho? Vocês vão desenhar 3 amigos. Escolham os amigos que vocês têm mais afinidade, façam o desenho deles e coloquem o nome do lado. Que a gente vai mostrar para esses amigos quando a gente retornar. Outra parte da atividade. Coloquei 3 linhas. Sabe o que vocês vão escrever nessa linha? O nome das suas professoras. Eu sou a professora de sala, tem a professora de artes e a professora de educação física. Vocês se lembram como a gente se chama? Escrevam aqui nesta linha, tá bom? Espero que vocês acertem. Nessa atividade no final da folha tem várias outras linhas. Sabe o que vocês vão escrever? Uma parlenda. O que é parlenda? Aqueles versinhos que rimam, que eles combinam, tem o mesmo final, tem a mesma sonoridade, e a gente usa geralmente para brincar. Pode ser a parlenda do suco gelado, pode ser a parlenda Rei Capitão, do dedo mindinho. Qual vocês gostaram mais? Vocês escrevem lá, tá bom? Escreve lá nas linhas, porque vai ser essa que você tem mais facilidade. A que você tem mais facilidade é a que você mais gostou, tá bom? Outra atividade. As atividades de matemática, elas deverão ser realizadas no caderno. Eu mandei ela assim, numa folha, com todas as comandas. Peço que vocês não esqueçam, precisa colocar o cabeçalho da escola, com a data que vocês estão realizando as atividades. É para fazer tudo de uma vez? Não! A gente fazia as atividades devagarzinho na sala, uma atividade por dia. Tá ótimo, uma de português, uma de matemática, ou português, ou matemática, ou de leitura de história, não tem problema. Contanto que vocês façam e continuem em constante aprendizado e trabalhinho, tá bom? A de matemática, todas as orientações aqui, e eu pedi para vocês assistirem um vídeo. O que vai ter nesse vídeo? A história dos números. Por que a gente teve que usar os números? Como é que aconteceu o surgimento dos números? Lembrando que a gente tem 9 algarismos. Quais? Nós temos 10 algarismos, não são 9. São 10 algarismos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 algarismos. Ora eles estão sozinho e ora eles estão em dupla, ora eles estão em trio. Depende do número que eu quero compor, tá bom? Então, vai falar um pouquinho lá na história dos números. É bem bonitinho e é bem bacana. Eu espero que vocês gostem. E aí, vocês vão, as outras comandas, realizar a escrita no caderno, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer problema, pode me procurar. Continuando. Eu também fiz uma ficha de leitura. Todas as nossas fichas de leitura, eu tenho colocado a capa do livro, para que a gente consiga identificar onde é o título do livro, que é o nome, onde está escrito o autor. E tem livro que não vai ter autor também, que ele é de domínio público. Então, o que acontece? Eu vou escrever lá, autor desconhecido. E o nome do livro, vocês quem vão completar. Aumentei um item na ficha do livro. Antes a gente só escrevia o nome do livro, o nome do autor, se a gente gostou e desenhar. Agora a gente vai escrever quem são os personagens que estão lá escrito no livro. Pode ser humano, pode ser um bichinho, o que vocês conseguirem identificar. Vocês vão escrever nessas linhas logo abaixo. Nas outras fichas, desde o começo do ano que nós fizemos na sala, a gente colocava se a gente gostou ou não do livro. Então, a gente fazia uma carinha de feliz ou uma carinha triste. Desta vez, vocês vão ter que identificar a palavra sim ou não, se gostou ou se não gostou. E aí, vocês vão fazer um X dentro do quadradinho. Um risquinho para um lado, um risquinho para o outro. Combinado? E como sempre, no final, uma atividade de desenho para vocês ilustrarem o livro que vocês fizeram a leitura. O livro eu estarei enviando em PDF lá no grupinho da nossa sala, tá bom? E aí, vocês vão fazendo, o papai e a mamãe abre o livrinho e vai fazendo a leitura com vocês.
Para aproveitar a aula online, como eu falei lá no começo, eu propus uma atividade. A atividade é sobre o quadro da Mona Lisa. Opa, ao contrário. Isso, pronto. O quadro da Mona Lisa. Eu escrevi uma curiosidade sobre o quadro, escrevi um pouquinho sobre a vida do autor, que se chama biografia, quem ele era e o que ele produzia, o que ele fazia da vida. E aí a atividade que eu propus é que vocês façam uma pesquisa, porque esse quadro, ele é muito famoso e ele tá em um museu. Você sabe o que é um museu? Que é onde a gente guarda as relíquias que vão ficar para sempre, vai passar de geração em geração e elas vão estar lá. São obras importantíssimas do momento que elas foram feitas. Então, o quadro da Mona Lisa se encontra em um museu. Quero que vocês façam a pesquisa para descobrir que museu é esse e aonde ele fica. Será que é aqui no Brasil? Vocês vão descobrir, tá bom? O Leonardo da Vinci, que foi o pintor desse quadro, ele era uma pessoa extremamente inteligente. Ele não foi só pintor de quadro, ele fez esculturas e ele também teve algumas outras obras que ele desenvolveu. Ele imaginou, ele escrevia num caderninho e ele guardava. E aí depois descobriram esse caderninho. E aí, do que será que ele fazia? Espero que vocês gostem da pesquisa e que vocês sintam prazer em aprender um pouquinho mais sobre a vida de outras pessoas. No final da folha, eu deixei um quadro. Para quê? Eu quero que vocês façam um desenho. Por que um desenho? Porque é a maneira mais fácil que vocês têm para se expressar. Esse desenho é dirigido? Não. Desta vez, eu deixei o quadro livre para vocês fazerem como vocês quiserem. Vocês vão fazer um desenho livre, lembrando que a gente desenha com lápis de escrever e pinta com um lápis de cor, bem colorido e bem bonito. É muito bom a gente fazer as atividades propostas pela professora, mas também é gostoso de vez em quando soltar a criatividade e a imaginação da forma que a gente quiser, tá bom? Eu espero que vocês continuem assistindo às aulas pelo aplicativo, mas quem não entrar pelo aplicativo não tem problema, pode assistir lá no canal do YouTube da Centro de Mídias ou da TV Univesp, tá bom? E eu vou mandando os vídeos para vocês conforme eu for planejando as atividades. Esta semana foi pelo material junto com a escola. Na próxima semana, quem voltará a entregar será o motoboy. Peço que me enviem o endereço, porque eu não sei quando que a escola vai abrir de novo para poder entregar para vocês. Aguardo as possíveis dúvidas e estou à disposição de todos. Uma boa tarde, tchau, tchau e até a próxima.